Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simorto, sou proprietária da Ateliê Menina Arteira e na nossa linha de hoje eu trouxe um sapatinho aqui unissex que é muito fofo. Olha que lindo que ficou essa nossa versão mini Vans. Olha que coisa mais fofa. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo completo, molde, material, tudo que você precisa saber nessa videoaula. Agora bora aprender! De vocês, tá bom? Na verdade, eu vou deixar a amostra gratuita para vocês no tamanho 0 a 3 meses, tá? Fica comigo até o final que eu já falo como é que você vai conseguir o seu molde gratuito, tá bom? Então, a amostra gratuita vai ter desse sapatinho, tá bom? É só a versão completa dela de 0 a 12 meses que é a versão paga, que vocês encontram lá no meu site ou no meu catálogo, tá? Lembrando que esse moldezinho também vai para a área de membros nos próximos meses, tá? Não consigo falar para vocês exatamente a data, porque eu já deixo programado algumas apostilas, então em breve esse sapatinho também vai estar o molde completo dele para o pessoal da área de membros. Então, se você não é membro, aproveita e já confere aqui embaixo na descrição em Seja Membro. Todo mês tem molde completo das versões pagas, modelos que vão pagar aí de 20 a 35 reais. Ele sai gratuito para quem é membro do canal já no nível bronze, tá? Nos outros níveis tem acesso a mais alguns outros moldes, umas aulas extras, mentorias, etc. Então, vale a pena vocês conferirem também a nossa outra área de membros, tá? O molde de vocês vem dessa forma. Na primeira página lá vai estar a informação do elástico. Inclusive aqui eu peguei um elástico um pouco menor de largura. Vou mostrar para vocês que dá para ser feito também, tá? Vai ter a faixa lateral, que é do tênis Yate também. Como eu falei, só na amostra gratuita que eu vou deixar aqui essa parte de trás, tá bom? Porque essa aqui é uma variação do tênis Yate original, que é o meu modelo, tá bom? Apesar de que o tamanho que eu vou utilizar hoje aqui é o tamanho 2, mas ele não muda nada para quem vai fazer a amostra gratuita aí, tá bom? Bora lá então. O molde vem dessa forma, o da amostra vai ter esse daqui, tá bom? Acredito que eu vou estar colocando esse daqui no da amostra, mas eu vou passar as medidas para vocês que vocês podem estar utilizando até o mesmo tamanho, para 0 a 3 meses, caso ele não vá para a amostra esse daqui, tá bom? Porque na verdade quem faz a edição das apostilas é o pessoal aí da gráfica, então eu já vou passar as medidas dele também, tá? Qual a primeira coisa que a gente precisa saber nesse modelo de teninho? A estruturação. O tecido que eu tô usando aqui, eu sublimei, então eu usei uma microfibra para esse detalhe dos quadradinhos, mas você pode estar utilizando um tricoline, tá bom? Veja se você não acha na sua cidade você quer fazer, você pode pedir para estar sublimando em algum lugar o tecido em específico, mas esse tecido eu acredito que vocês consigam encontrar ele no tricoline também, tá? Essa parte de trás é tricoline, tá bom? Esse aqui é tricoline e o forrinho eu usei um nylon dublado, tá? Pode substituir por tricoline, pode substituir aí por um cacharel, depende aí do tecido que você tem disponível na tua cidade também, e a própria temperatura da tua cidade, se for uma cidade mais fria, se for uma cidade mais quente, então você precisa adaptar conforme o local onde você mora, tá bom? Esse daqui, ó, esse detalhe é um corino, tipo de um corino. Na época, eu acho que eu comprei por nome de Prada, mas hoje em dia eles mudam muito. O nome de uma empresa para outra, eles mudam o nome desse material. Mas pode ser que seja encontrado como corino, napa, na tua cidade, tá? A estruturação, eu fiz ela do meu tecido externo, todo na entretela termocolante de tecido, tá? Ó, calcanhar, o detalhe do calcanhar também. O forrinho do detalhe do calcanhar eu tô usando TNT para ficar mais fácil. Agora o forro desse daqui, ó, é nylon dublado. Tricoline, nylon dublado. Tricoline, estruturado com entretela termocolante, nylon dublado. Aqui, a microfibra, tá? O tecido de microfibra, pode ser um tactel também.
né? Para sublimar, um Oxford, depende do que você tem aí, se você trabalha com sublimação. Lembrando que as nossas apostilas, dos sapatinhos, as versões pagas, elas também podem ser usadas no Photoshop ou no Corel para quem faz sublimação, poder sublimar direto nos sapatinhos, viu? Isso é uma coisa bem legal, que daí vocês já podem estar imprimindo o molde de vocês com a estampa que vocês quiserem, para quem trabalha com sublimação. É possível vocês editarem ali para vocês colocarem a estampa dentro, fica bem legal também, tá? Aqui, então, como eu falei, microfibra estruturada com entretela termocolante, tá? De tecido, que pode ser aquelas entretelas de gola de camisa. Algumas de gola de camisa não tem termocolante, então precisa verificar isso, tá? Que tem que ser a termocolante. Olha, gente, a respeito de estruturação e para mostrar no ferro, eu já mostrei lá na minha aula do Piptoe, tá? Que é uma das primeiras aqui no canal. Vale a pena você conferir na playlist Sapatinhos de Bebê, tá? O curso Sapatinhos de Bebê, que já lá no primeiro vídeo tem a respeito da estruturação, uma aula mais longa, tá? Então, inclusive lá tem o passo a passo com costura. É uma versão mais completa, tá bom? Vale a pena vocês conferirem. Por que eu já deixei dessa forma? Porque como a gente vai fazer o acabamento de viés, a forma com que a gente vai costurar é exatamente do jeito que tá aqui, ó. Avesso com avesso, tá? Eu também fiz uma etiquetinha aqui, não necessariamente você precisa fazer, tá? O elástico que eu usei aqui é um elástico um pouquinho mais estreito, tá? Eu vou medir depois ali, já passo pra vocês na hora da gente costurar. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, não é aproveitar pra fazer a costura em volta das peças. Mas antes, por exemplo, de fazer a costura em volta dessa peça, a gente primeiro precisa costurar esse calcanharzinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, frente com frente do meu TNT, um TNT simples, e vou passar uma costura aqui, tá? Eu tenho o hábito, gente, ó, de depois de costurar, cortar o excesso da minha peça. Eu acho que fica mais fácil de costurar assim, tá? Que eu vou deixar até um pouquinho mais. Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu já, ó, deixei o meio pronto. Eu cortei e já deixei no jeito. Até vou cortar aqui meu TNT também. Ó, pra na hora de encaixar lá ficar mais fácil. No calcanhar. Agora aqui, a gente vai posicionar pique com pique, ó. Eu já dei um pique aqui, ó, pra marcar o meio da minha peça, tá? Então, a gente vai colocar pique com pique. Pode cortar esse excesso aqui de TNT depois. Então, colocado pique com pique, a gente vai fazer uma costura reta em volta dessa peça toda para prender ela no calcanharzinho. Feita essa primeira parte, ó, costurei aqui, agora a gente já pode unir novamente lá com o meu forro. E agora é aquela costurinha de segurança que a gente faz em volta da peça toda, né? E aqui. Como eu falei, eu gosto de fazer a costurinha em volta da peça toda e por último, né, cortar o excesso. A gente vai levar essas duas peças, na verdade a gente já pode levar as 3 peças, né? A solinha também, ó, com avesso. A gente vai fazer uma costura de segurança em volta dessa peça toda. Eu prefiro usar um zigue-zague bem pequenininho para ficar bem preso, juntinho para a hora de a gente colocar o viés. Bem, galerinha, ó, já passei o meu zigue-zague em volta da peça toda, recortei o excesso, eu recorto só depois que eu já passei o zigue-zague, tá? Como eu mostrei lá pra vocês nessa outra peça aqui do calcanhar. Eu vou passar a medida pra vocês dessa parte do calcanhar atrás, que eu tinha prometido, que deu 8 centímetros por 3. Então, você pode fazer um retângulo e só aparar aqui, arredondando. Tá bom? Mas eu pretendo deixar lá no moldezinho da amostra grátis, pelo menos, tá bom? O do completo, como eu falei, vocês vão ter que fazer adaptação, tá bom? Porque esse daqui é o quê? É uma aula de adaptação do nosso molde. Pra quem já tem, inclusive, já comprou esse molde, vai poder fazer esse sapatinho aqui, tá bom? Pode ir aumentando conforme os tamanhos. Lembrando que esse aqui eu usei por tamanho 2, de 3 a 6 meses. Então, você pode ir aumentando pouca coisa, às vezes na lateral, um pouquinho mais pra cima,
para você fazer outros tamanhos, por exemplo, até 12 meses ali, tá? Bem, voltando então, agora nós vamos para a parte do quê? Do viés. Essa parte é bem fácil, eu vou explicar para vocês, porque eu já mostrei outras vezes aqui no canal, porém, quem assistiu os outros vídeos já sabe, tá? Eu aconselho para quem tem dificuldade, usar uma colinha de silicone, ou uma colinha de tecido que vocês tenham aí, passar ela bem aqui, ó, nas lateraisinhas, tá? Da peça onde vai o viés, tá bom? E depois é só você ir dobrando esse viés pequeno, que é o viés de 12 milímetros. Ó, vai dobrando ele e vai colocando direto. Ah, Carla, eu prefiro abrir ele e rebater. Pode fazer da forma que você achar melhor. É que essa é uma forma mais rápida de ser feito. Porque você já fecha e dá acabamento ao mesmo tempo. No outro você precisa abrir, bater, virar, rebater, certo? Como são sapatinhos, são viés mais estreitos, eles podem ser feitos direto. Na aula do Pip-Toe, quem quiser ver a parte da costura, eu aplicando e costurando, eu mostro bem completinho lá na aula do Pip-Toe essa parte com viés também, tá bom? Então, ó. Nós vamos puxar sempre aqui, ó, pra ele dar um encaixe da curvinha. Eu já tenho tanta prática, gente, que normalmente eu não uso cola. Eu consigo só ir adaptando ele aqui no pezinho da máquina, sem precisar de cola, mas a maioria não vai ter, às vezes, essa destreza, né? Então, precisa passar uma colinha antes. Então, a gente vai fazer isso nessa peça aqui e vai fazer aqui também. Como vocês viram, eu fiz uma costurinha em branco, mas não necessariamente você precisa fazer, tá? Vai depender aí, pode ser que fique torto sua peça. Então, você faz aí no preto ou na outra cor que você for fazer aí, tá bom? Então, viés aqui e viés aqui. Aqui não precisa, tá? Bem, galerinha, ó, coloquei meu viés aqui já. Agora, nós vamos colocar o elástico e a etiquetinha, caso você queira colocar. Não necessariamente você precisa colocar essa, mas é legal aqui você, às vezes, colocar sua marca, entendeu? Seu logotipo. Então, aqui é a hora que eu coloco a minha etiquetinha, não importa qual seja, aqui no cantinho, ó, bem próximo a essa curvinha, tá bom? Ó. Aqui eu tô usando a fita número 3, tá? Pra fazer essa etiquetinha aqui, que eu também sublimei, tá? E que eu quis fazer aqui pra fazer bem referencial mesmo, por isso que eu quis fazer com essa logotipo, tá bom? Então, lembrando sempre que precisa prestar atenção, que um pé precisa virar pra cá, o outro pra lá, né? Então, ó, esse tá pra cá, então essa etiqueta tem que ficar pra cá. Lembrando sempre de fazer os dois pés ao mesmo tempo, pra vocês não se perderem aí e acabar fazendo dois pés direito, dois pés esquerdo, tá bom? Aqui a gente faz um pé pra depois fazer o outro, porque é a videoaula, né? Agora, em casa, você sempre faz os dois ao mesmo tempo, as duas etapas repetidas, tá? Vamos separar esse soladinho, nós não vamos usar ele agora. O elástico, eu tô usando aqui um pouco mais estreito do que tá lá no molde de vocês, tá? Se não me engano, é um pouco mais largo lá o do molde, eu não me lembro agora de cabeça. Mas aqui eu tô usando um 3 por 3,5. 2 pedacinhos. Eu vou posicioná-lo, ver o lado correto do elástico aí, e vou posicioná-lo assim, ó. Nesta posição. Ó, vou pôr aqui essa régua, ver se dá pra vocês verem bem, ó. Tá? Vou posicionar os dois nessa posição. Pôr meu clipezinho. Ele tem que ultrapassar esse viés, tá? Ele tem que ficar bem ultrapassadinho aqui. Joga ele bem. Agora o outro. Então, já leva pra máquina e faz essa costura aqui. Tenta usar como referência o fio que tá aqui, tá? O mesmo com a etiqueta. Bem, galerinha, feitas essas etapas que eu falei pra vocês, agora nós vamos fazer aquela marcação, tá? Vocês vão ver que tem uma marcação lá no molde de vocês, todos os tamanhos têm essa marcação, que a gente vai posicionar aqui, tá? O mais importante, que às vezes pode aumentar ali o tamanho ou diminuir, é vocês deixarem ele aparelhado com essa parte de baixo. Deixar cortadinho esse risco pra passar um gizinho, tô usando giz de lousa mesmo, tá, gente? Lembrando que em breve vou liberar
este molde lá na nossa área de membros, né? Então vale a pena você conferir e ser membro aqui do canal. No próximo mês, agora, vai ser a da pantufa, uma pantufa de bota adulto, gente. Tá bem legal a área de membros no próximo mês, então vale a pena você conferir em Seja Membro aqui embaixo. Agora, ó, feito esse risquinho, ele vai ser nosso referencial de encaixe. Então, eu vou encaixá-lo aqui, ó. Ah, Carla, eu deixo assim? Não, você precisa deixar um pouquinho mais pra dentro, né? Então, esse ele é um referencial de encaixe. Tá? Você tem que ultrapassar um pouquinho esse risco, tá? Ó, coloco aqui. Eu sempre indico o quê? Costura primeiro um lado, para depois costurar o outro, tá? Ó, o encaixe. Esse daqui, sempre tem que bater aqui. E ultrapassar um pouquinho. Tá? Ó, pra ficar assim o nosso teninho iate, certo? Então, vou levar pra máquina, vou passar uma costura aqui pra que esse elástico fique fixo nessa peça também. Então, vou usar como referencial essa própria costurinha que tá aqui. Antes de eu trazer já costurado aqui os dois lados, deixa eu dar uma dica pra vocês. O primeiro lado, eu coloco ele assim na máquina. O segundo lado, eu posiciono aqui, né? Como eu mostrei ali pra vocês, certo? E eu jogo ele aqui pra dentro, ó. Tá? Ó, deixo ele posicionado, virado assim, pra que ele entre mais fácil lá na máquina de costura. Então, eu ajeito aqui, ó, pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho os elásticos aqui, tá? Então, eu posiciono ele desta forma na máquina e daí eu passo a minha costura. Porque ele nessa posição, pra você costurar, fica mais fácil, tá bom? Fica essa dica. Bem, meus amores, terminada então a nossa costura, que eu mostrei aqui pra vocês como é que eu costurei, né? Nós recortamos um pouco o excesso desse elástico. Lembrando que o próximo mês, na área de membros, gente, tem bota pantufa, molde pago. R$35 o molde, vai sair por R$7,99, né? Porque quem é colaborador do canal paga uma taxinha bem básica. Vale a pena vocês conferirem, seja membro. Bem, ó, viramos. Agora é a hora da gente colocar a nossa faixa lateral. Vai estar escrito lá, tá? No molde de vocês, o tamanho. Como eu tô usando o tamanho 2... aqui, que é o 3x6, ele tá com 1,5 por 32 centímetros, tá? Esse aqui já tá com a sobra, tá bom? Eu cortei, então, na minha napa aqui, oprada. E eu vou começar, eu gosto sempre de começar pelo lado aqui de dentro, ó, onde é a curvinha da minha peça, tá? Pezinho, então fica pra dentro esse acabamento, tá? Esse aqui é o lado externo, então é aqui. Eu vou sempre, ó, posicionar desta forma e contornando a minha peça, sempre assim, levar assim pra máquina. Contornando a minha peça até eu chegar do outro lado. Carla, como é que você faz pra costurar aqui? Eu sempre vou puxando, a napa dá pra você ir puxando e modelando ela. Eu já mostrei isso lá no meu vídeo do All Starzinho, foi a primeira vez que eu mostrei costurando, inclusive mostro a costura, tá? Então vale a pena você conferir esse vídeo do teninho do All Starzinho, tá bom? Lá também tem molde gratuito. E lá, inclusive, como era um dos meus primeiros do canal, eu dei um mega de um bônus, gente, porque lá tá gratuito completo, viu? Se não me engano, é 0 a 18 meses lá. Então vale a pena você conferir esse vídeo do teninho All Star se você não viu, tá bom? Se eu não deixar aqui na descrição, ele vai estar lá na playlist de sapatinhos de bebê, tá bom? Bem, meus amores, ó, levei ele assim pra máquina, então tirei, olha, ficou assim. Faço uma costura embaixo também de segurança pra fechar, lembrando que o certo é sempre você dar uma, ó, laceadinha nele se você usa esse tipo de material, como esse corino, que ele dá uma impressão de diminuição do seu sapatinho, então tem que tomar cuidado, tá? Agora é a forma clássica que eu sempre faço, tá? De encontrar o meio. da peça.
Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve e ativa esse sininho para receber a notificação quando eu lançar vídeo novo, hein? Vídeo de sapatinho toda semana. Vamos virar esse. Ó, encostar essa parte aqui com essa outra parte aqui. Pra dar o meio certinho. Aí. Agora aqui, como o corino ele é meio durinho, a gente tenta encaixar ele bem num pontinho da agulha que ficou. Então, você encaixa ele aqui. Agora, a forma de se costurar é a mesma que eu sempre falo nos vídeos. Pode ser zigue-zague, costura reta, ou direto a costura reta em volta dessa peça toda. Lembrando de sempre ir alinhando, né? É só vocês irem alinhando a peça de vocês, tá? Ó, vai fazendo assim, vai puxando e vai passando a costurinha, tá bom? Bem, galerinha, ó, costurado. Gente, deixa eu deixar aqui bem claro que eu não fiz aqui o zigue-zague com a costura reta, porque eu já tinha feito o zigue-zague na junção do meu forro, tá? Então, eu acabei não fazendo o zigue-zague aqui nesse acabamento, porque ficou só o corino, né? Se vocês esticarem certinho em cima da peça, mesmo usando corino, ele vai se adequar ao solado, tá bom? Só que precisa ter paciência para costurar. Certo? Ó, virei aqui junto com vocês. Ficou assim nosso sapatinho. É lógico que vocês vão passar um ferrinho nele, bem com cuidado, porque não pode passar ferro no corino, né? Para desamassar ele ficar bem bonitinho, igual esse outro aqui, né? Que eu já desamassei, já tá tudo no jeito. Então, eu preciso dar uma ajeitada nesse aqui para ficar igual esse daqui, certo? Esse daqui já tá com uma prévia da palmilha, só que precisa encapar ainda essa palmilhinha, mas eu já ensinei a fazer essa palmilha de EVA aqui no canal, vale a pena vocês conferirem também. Se eu não deixar na descrição, estará, tá? Na minha playlist de sapatinhos também. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é só finalizar com a palmilhinha de EVA que eu falei pra vocês, dar uma esticadinha na sua peça, dar uma ajeitada, uma passadinha de ferro que tá pronta. Certo, meus amores? Lembrando que o molde gratuito, a amostra gratuita, vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijos, meus amores, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.